Olá, amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um TVL Comunidade, aqui pelo seu canal aberto da TVL, também através das redes de TV a cabo e também através aqui das redes sociais da Câmara de Vereadores. Este programa tem por objetivo discutir, debater temas, e trazer assuntos importantes da nossa comunidade. Eu estou recebendo com muita alegria, aliás, não é a primeira vez, aqui no plenário da Câmara, a dona Norma Maria da Rui, ela que é agente consular honorária da Itália e gentilmente veio aqui para conversar com a gente. É sempre bacana recebê-la aqui para trazer boas novas para a nossa comunidade, mas esta vez que você está conosco, você veio falar um pouquinho sobre os 150 anos da imigração dos italianos aqui no estado de Santa Catarina, não é isso? Seja bem-vinda, Norma. Olá a todos. Sim, é isso mesmo. Esse ano estamos de grande aniversário, no 60º da imigração italiana aqui em Santa Catarina, a grande imigração. Porque antes disso já chegaram em 1836 os primeiros imigrantes registrados aqui para a colônia de São João Batista, por ali mais ou menos, que a gente tem livros e documentos, mas foi uma pequena imigração. Já chegaram alguns, né? Isso. E me diz uma coisa, o que foi oferecido a eles, ou por que o Brasil foi... O que motivou eles a sair da Itália, né, para vir explorar uma terra que não era ainda colonizada? Na Itália ainda era o antes das guerras, antes da Primeira Guerra Mundial, claro, Segunda Guerra Mundial. E como então, é que era a Itália naquela época? Então lá realmente contam que existia muita exploração dos colonos pelos seus diretores, pela classe do poder, né? Existia muita exploração. Então, eles passavam muita fome naquela época realmente, muita fome. Foi feito pelo governo do Brasil, realmente uma grande publicidade, que aqui eles encontrariam terra disponível para trabalhar, que aqui teria a cucanha, como que eles diziam na época. A cucanha, o que é? Seria que tem tudo esperando por eles. Deu a entender que existiam cidades já esperando. Que era um paraíso. Exatamente. E, na verdade, eles chegaram aqui e encontraram o que a gente sabe. Apenas mal barracão para esperar por eles. Tiveram que desbravar os caminhos, picadas, seguir pelos rios, né? E enfrentar o que tinha pela frente, índios e animais selvagens, e viver daquilo que a colônia produzia, que podia, e descobrir o que se adaptava ao solo também. Entendi. Alguns trouxeram sementes, vinhas de uva, trouxeram na época, mas não eram muitos que traziam isso. Certo. Então tinha que... A maioria veio com a força do braço mesmo. Isso, né? E muitos tiveram que comprar as terras, porque o governo fazia propaganda que ele ia dar as terras, e muitos tiveram realmente que comprar as terras. Então vamos lá, eles estavam na Itália, numa situação não muito satisfatória, né? Isso. Aí chegou a propaganda do Brasil, que o Brasil estava em colonização, quem quisesse ajudar a colonizar o Brasil podia ir, e que lá teriam terras à disposição. E eles, a partir desta informação, começaram a lotar os navios. Chegaram aqui em a grande imigração chamada 1875. 1875, para o Brasil. Para o Brasil. Para Santa Catarina. Então, é dita nessa época mesmo, porque é chamada a grande imigração de Santa Catarina. Para o Brasil, foi dado a chegada no Espírito Santo em 1874. Então, ano passado fez os 150 anos para o Brasil, da imigração italiana. E para nós, Santa Catarina, então é esse ano. Entendi. E que está completando aí os 150 anos, né? E para Santa Catarina, quem veio para Santa Catarina? Tem os primeiros imigrantes? De que região eles saíram da Itália? Isso. Então, a primeira região que chegou aqui foram juntos, foram trentinos, vênetos, lombardos, os primeiros a chegar aqui.
dentro desses 150 anos. Certo. Porque se nós vamos ao encontro daquela história que eu falei antes, do 1836, nós vamos ao encontro para o Reino da Sardenha. Então, nós vamos para aqueles do sul da Itália. Né? Então, sempre tem que lembrar que aqueles existiram e existem ainda. Ainda estão vivos. Eu já conversei com eles, estive no Museu de Brusque, encontrei pessoalmente com as pessoas. Mas esse ano é tido, então, como a grande imigração, quando chegavam os navios cheios só de italianos, que eram daquelas regiões do norte da Itália mais. Por exemplo, vieram em 1875 e continuou vindo levas de italianos. Por exemplo, em 1883 vieram muitos vênetos também, que são a minha família, por exemplo. Chegou aqui da região do Vêneto, da Arui, de sobrenome, em 1883. Mas foi um navio de algumas regiões, mesmo ali, porque eles se conheciam entre eles e eles até casavam entre eles depois aqui. Vênetos com trentinos, com lombardos. A grande, realmente, vitória deles foi chegar vivos no navio, porque alguns realmente a gente sabe que faleceram no navio e não tinha como enterrar corpos, eram jogados ao mar. Dona Norma, e o volume, a gente percebe que aqui em Santa Catarina, no Brasil como um todo, mas aqui em Santa Catarina, o volume de italianos é bastante grande. Sim. Né? Aqui em Blumenau colonizada por alemães, inclusive muitos italianos aportaram a Blumenau, né? Vieram a Blumenau e depois acabaram indo para outras regiões, ficando aqui alguns e tal. Hoje muitos italianos vivem aqui na cidade de Blumenau, mas aqui na nossa região. O volume de pessoas que vieram foi muito grande? Foi uma quantidade grande. Agora eu realmente não tenho números para informar, mas posso dizer que, imagine que de seus descendentes, alguns estudos dizem, 70% da população de Santa Catarina é descendente de italianos. Olha só. Isso. Por quê? Porque com o passar do tempo, os alemães que tinham colonizado Blumenau e outras cidades aqui, eles saíram, por exemplo, eles tinham poderes, os seus filhos iam estudar, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, casavam e ficavam lá. Então, os italianos que antes tinham sido colocados nas montanhas, que era o escudo praticamente para os alemães, protegendo-os das delle bestie, como se dizia, que eram os animais da selva, as onças e tal, e também dos índios, eles começaram a descer das montanhas, vindo para o centro, começaram a casar entre italianos e alemães, que antes era praticamente, não era muito permitido, né? E o que houve? Então, por isso que leva à grande colonização italiana, porque muitos alemães mesmo, com o sobrenome alemão que ainda tem aqui em Blumenau, têm cidadania italiana, têm passaporte italiano. Na época, a gente observa muito, na época a Igreja Católica contribuiu muito, que quase que exigiam um filho por ano. Os padres iam nas casas e perguntavam, mas por que você não tem mais um filho todos os anos? Onde que a gente sabe que era 15 filhos por família, tal, né? Depois, algum pastor pode falar sobre a igreja evangélica também, no caso. Mas a Igreja Católica agia dessa forma, incentivava a ter a população. O que justamente fez com que crescesse muito os descendentes italianos, claro, porque muitos filhos. Outro fato que ocorreu, muito interessante, é que os italianos que chegaram aqui, eles não tinham muitas condições de ir para frente, de ter como mandar estudar os seus filhos. E os alemães já tinham mais condições. O que os italianos fizeram? Eles encaminhavam os seus filhos para internos, para ser padres ou freiras. Por exemplo, tinha a instituição marista, já que agora temos o Colégio em Jaraguá do Sul, e vários franciscanos, e muitos realmente. Então, eles entravam, mas alguns ficavam, outros voltavam. Quando eles voltavam para casa, esses que tinham entrado crianças lá, porque eram muitos filhos para manter, os pais precisavam de ajuda também, a Igreja Católica vinha, precisava de padres, freiras, acolhia. Então, alguns não ficavam para ser padres, alguns voltavam para casa. Mas como é que eles voltavam para casa?
com a índole de constituição de família, de união de família, o que não aconteceu muito com os alemães, porque os alemães tinham poder, tinham condições, estudavam seus filhos iam, poucos voltavam. Então, isso fez com que crescesse muito a população italiana. Dona Norma, mas uma coisa que a senhora passou ali ao longo da história, porque eu estou vivendo a história que você está contando, e eu acredito que os telespectadores também estão vivendo essa história que vai passando um filme pela nossa cabeça. Por que o italiano ele ficou mais próximo aos morros, às montanhas? E os italianos sofreram bastante aqui com os índios e os animais, né? Os animais. Porque eles chegaram depois dos alemães. Podemos ver que a colonização alemã. O alemão pediu, o alemão disse: não, aqui não, vai para acha outro canto, é isso? Isso. Te permitimos morar naquelas terras, aonde que eram ao redor, né? Então, com isso, o alemão se fez um escudo dos índios e dos animais, conforme eu estava falando antes. E por isso eles ficaram... E aqui na nossa região, vamos pegar aqui o Vale do Itajaí, de alguma forma se parece com a região de que eles moravam lá? Parabéns! Parece muito realmente com as montanhas do Trento. Claro, a altitude ali, a gente na Itália vai aos 4.000 metros, sim, até mais. Mas aqui a gente vê o Morro Azul, 758, a gente vê outros morros aqui de Blumenau. Então, isso fez com que realmente também eles escolhessem essas terras. E a temperatura, muito provavelmente, também Aqui mais agradável. Né? Lá mais frio, mas aqui também temos o nosso inverno, principalmente no Alto Vale ali, que já é bem mais fresco, bem mais frio, né? Sim, muito bem observado. Então nós temos muita gente nessa região e aí vai, né? Isso. E nós aqui, então aqui o Vale do Itajaí foi dessa forma. Existem todos os registros também nos arquivos históricos de Brusque, aqui de Blumenau, para ver tudo detalhados com datas, essas coisas, né? Que a gente pode ver também mais adiante, ou pode chamar historiadores realmente que imergem realmente nos livros e contam. Porque essa minha parte é bastante da vivência das pessoas, que eu gosto muito de conversar, ouvir, mentalizar, porque é o que eu vivo todos os dias. Trabalho com cidadania, com o Consulado Geral da Itália de Curitiba, que a nossa chefe é a doutora Eugênia Tiziana Berti, que hoje, dia 26 de março, está de aniversário, né? Opa, parabéns para ela. Vai mandar o vídeo para ela, já manda os parabéns para ela. Né? Já mandamos os parabéns para ela, já mandei flores hoje de manhã, com certeza, lá em Curitiba, né? Porque realmente ela tem feito um trabalho excelente, realmente. Então, nós aqui... tendo esse contato diário com ela e atentos, porque ela é assim, bateu a necessidade, ela faz videochamada, não é que ela agenda para fazer videochamada, tu tem que estar sempre alerta, né? Mas isso é muito bom, por quê? Porque se é um dos nossos cidadãos, por exemplo, que porventura acontecesse um acidente, nós também temos que estar alerta. Então isso mantém a gente realmente bem ativo nesse sentido. Não, obrigada. Então, voltando de novo para cá, vamos ao oeste um pouquinho. O oeste de Santa Catarina, ele faz parte de uma colonização do Rio Grande do Sul para cá. Ele veio mais do Rio Grande do Sul. Isso. E mais colonização do Rio Grande do Sul, né? Isso. E aí a gente nota que é mais vênetos. Então, é bem uma outra cultura, tipo vêneta. A gente vê a personalidade das pessoas diferentes. Porque, por exemplo, o Trentino sempre foi, na época da partida, era um território de guerras, era um território de defesa, porque Trento pertenceu à Áustria. E daí, ali houve bastante. A gente vai para a Itália ainda agora, eles mostram com orgulho, mas para a gente conhecer a história, os buracos nas montanhas onde eles tinham que se esconder, passar um longo período lá dentro, né? E as cidades todas protegidas com muros. Isso. Né? Então, é uma história que tá aí, é latente, né? Isso. Então, o Vêneto, ele
não viveu nesse período essa fase. Então já os nossos antepassados, eles mesmo assim eles partiram porque os maridos, eles iam para trabalhos fora, eles passavam na época, as mulheres me contam lá da Itália, os maridos às vezes vinham cada 6 meses, que trabalhavam na Alemanha, porque a Alemanha era tida como mais rica, né, na época. Então, daí foi acumulando dificuldades, na época, então eles partiram para cá. E daí o Rio Grande fez isso. E no sul do estado? Aí, de novo, vamos para o encontro dos Vênetos. Vênetos, Lombardos e menos Trentinos. Uruçanga, Criciúma, Nova Veneza, tanto é que é Nova Veneza. Nova Veneza. Italiano. Isso, italiano Vêneto, Veneza. Sim. Aqui nós temos Nova Trento, aqui é a região. Trentino. Inclusive, a nossa Nova Trento pertence à circunscrição de Florianópolis, mas é muito ligada para nós aqui de Blumenau. Então, mesmo que não está dentro daqueles 175 meus municípios aqui da circunscrição, a gente adota eles também e a Consul até aceita isso também. Certo. Então, nós estamos vivendo 150 anos, já tivemos aqui o lançamento dos 150 anos aqui na cidade de Blumenau. É um trabalho que está acontecendo e tem toda uma programação que está sendo seguida, não é, dona Norma? Isso. Agora, então, por exemplo, agora em breve, dia 29 desse mês, tem a Noite do Gnocchi, que é elaborado pelo Lira Círculo Italiano no restaurante aqui em Blumenau. Sim. E a gente, quem tiver interesse, vai conversando com a gente também sobre isso. E isso vai tendo todos os meses. Daí Noite de Gnocchi, que é tipo, né, esse dia conhecido como dia 29. Depois vai tendo, por exemplo, vai tendo várias caminhadas, tem em Gaspar, tem em Gaspar, tem aqui em Blumenau também. Mas nós temos uma grande comemoração dia 4 de junho na Lesc de Florianópolis. Na Assembleia. Na Assembleia. E temos um grande desfile dia 14 de junho aqui em Blumenau. Então, os horários estão sendo vendidos, mas estão sendo convidadas todas as cidades vizinhas a participarem. E depois, cada cidade tem toda a sua programação. Rio dos Cedros acabou de lançar na semana passada também selos. Brusque foi o pioneiro com os lançamentos também. E aí a gente vai atender, e nós aqui com a nossa agência, então a gente recebe processos de cidadania italiana de quem está sendo chamado pelo Consulado Geral da Itália de Curitiba. Tem que entrar no site www.conscuritiba.esteri.it, vai no setor cidadania e olha bem o número da lista de espera que a pessoa está inscrita, porque são listas de espera que elas têm uns 4, 5 anos mais ou menos que as pessoas se inscreveram. Se passar essa chamada ali, vai ter que entrar pelo sistema Prenota-me. E é um pouco delicado conseguir agendamento, mas consegue, porque pelo menos um processo por semana eu recebo do agendamento do Prenota-me, que é um processo que agiliza. Mesmo quem está na lista de espera pode entrar pelo Prenota-me, não quem está sendo chamado agora, mas quem está na lista de espera para ser chamado mais adiante pode entrar no Prenota-me também, uma vez que tem os documentos prontos. Visto isso, praticamente demora 2 anos a cidadania italiana para ser reconhecida aqui no Brasil de um modo tranquilo. Cada maior de idade paga em torno de 600 euros, que hoje seria R$ 3.721. Vai sair a nova tabela dia 1º de abril, não é mentira, dia 1º de abril é verdade, nova tabela, para cada 3 meses. Aí depois, então, depois que saiu a cidadania, beleza, encaminha o passaporte italiano. A gente sabe que tem algumas agências aqui de Santa Catarina que tem uma enorme fila de atendimento. A gente sabe que tem espera de 4 anos, mas nós aqui em Blumenau, a gente trabalha num modo rápido. Quem tem prioridade, existe um passaporte amigo às sextas-feiras de manhã em Curitiba. Agenda lá e vai lá. Nós aqui, a gente atende, então, quem precisa fazer o passaporte italiano. Seriam desses 175 municípios que eu falei antes, que pertencem do litoral ao extremo oeste de Santa Catarina. Mas para esse mês de abril, estou tendo autorização de atender todo o estado de Santa Catarina. Então, a gente consegue encaminhar muitos passaportes. Para nós, o tempo de espera está sendo 1 mês, vamos dizer, sim, talvez. Sim. Isso é o trabalho da agência. Da agência, E não só isso, o passaporte e cidadania. Sim. Nós fizemos muitos. A cada momento está aparecendo alguma coisa nova que você tem que fazer, que você precisa ajudar uma pessoa
Dona Norma, mas a programação dos 150 anos, então, ela acontece ao longo de todo o ano, né? Ao longo de todo o ano e dentro de todo o estado de Santa Catarina, sim, todos podem participar. Eu vou pedir licença para a senhora, a gente vai fazer um breve intervalo. Na volta, a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho da agência consular. Tá certo? Como as pessoas podem fazer para tentar ou conseguir, né, a cidadania italiana, como é que pode fazer, qual é o trabalho que vocês desenvolvem, né, e outras informações. Pode ser? Beleza. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com a dona Norma Maria da Rui. Ela que é a agente consular honorária da Itália. É um minuto só, a gente já volta. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer. Todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no TVL Comunidade. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha, gente, quero fazer um convite para você. Eu quero dizer que nas terças e quintas-feiras nós temos aqui no plenário da Câmara a sessão ordinária da Câmara de Vereadores. Todas as terças e quintas-feiras a partir das 15 horas. E essa sessão ordinária ela é transmitida aqui ao vivo pela sua TV Legislativa. Então, convite para você acompanhar o trabalho que é feito aqui no Parlamento, o trabalho que é desenvolvido pelo seu parlamentar, né? E também o trabalho que é desenvolvido aí em prol da nossa comunidade, tá certo? Então, fica o convite. Todas as terças e quintas-feiras, 15 horas, ao vivo, aqui pela TVL. E lembrando que a partir das 19 horas, essa sessão ordinária acaba reprisando também aqui pelo seu canal da comunidade. Tá certo? Então, para você que está acompanhando o TVL Comunidade, estamos recebendo aqui a Norma Maria da Rui, ela que é agente consular honorário da Itália. Conversamos bastante com ela no bloco passado sobre a imigração italiana no Brasil e em especial aqui em Santa Catarina, que está comemorando 150 anos. Existe toda uma programação que está à sua disposição. Aliás, se você quiser acompanhar essa entrevista aqui na íntegra, basta você acessar aí as redes sociais da Câmara de Vereadores, em especial o portal da Câmara de Vereadores. Você assiste na íntegra este programa a qualquer momento, tá bom? Mas vamos falar aí do trabalho da agência consular que envolve aqui toda a região, não é, dona Norma? Qual é o trabalho que vocês desenvolvem? É difícil conseguir o passaporte italiano? Mas que eu lhe digo, não é difícil. Basta ter a cidadania italiana? Sim. Isso. E depois, então, tendo a cidadania italiana, tem alguns documentos que têm que ser apresentados, tipo ficha... Para a cidadania, como é que as pessoas podem fazer, para quem está nos ouvindo, que é descendente de italiano, como é que faz para ter esse reconhecimento? Então, fazendo aqui do Brasil, a pessoa entra no site do Consulado Geral da Itália de Curitiba, www.conscuritiba.esteri.it, vai no setor cidadania, pode escolher a língua português, que é brasileiro, né? Se preferir italiano, tudo bem, também tem. Mas eu acho mais prático para as pessoas entenderem português. Certo. Vai lendo todo o roteiro lá. Se a pessoa se inscreveu há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, numa lista de espera no Consulado Geral da Itália de Curitiba, então
é provável que esteja sendo chamada agora. Estamos no número 70 mil, mais ou menos. A lista de espera vai até o número 104 mil. É por períodos que são chamados essas pessoas para entregarem os documentos. Então, deve ter todos os documentos prontos para entregar ali na hora. Os documentos são desde da certidão de nascimento do antepassado que veio da Itália, aquela certidão lá, daí nascimento, casamento e óbito, de todos os seus descendentes, até chegar no requerente. Aí tem que ter uma negativa de naturalização, porque se ele abdicou da cidadania italiana naquela época, mas nem tem o conhecimento de alguém que tenha... Sim. Então, praticamente todos têm direito, mas tem que ter essa CNN, certidão negativa de naturalização, né? E então, esses documentos, mais o comprovante de residência, RG, os documentos normais, está tudo escrito lá. Então, sendo chamado pelo consulado. Ou o outro método é o tal chamado prenota-me. A pessoa vai lá, geralmente às segundas e quartas-feiras de manhã, entre 10 e 11 horas da manhã, o governo da Itália libera vagas. Não são muitas, mas libera. Porque eu digo que consegue porque eu recebo aqui no escritório de Blumenau pessoas que vêm entregar processos. Aí, geralmente, é 4 pessoas por família que podem entrar nesse agendamento do prenota-me. Então eles vêm entregar aqui, daquela data que eles vêm entregar todos os documentos aqui, demora aproximadamente 2 anos, está escrito ali no regulamento, 730 dias. E as pessoas que estão nos assistindo neste momento e querem conversar com a senhora, ou querem conhecer a agência consular, qual é o endereço, como é que elas podem... O endereço da nossa agência é o edifício Ala, na rua Bonifácio Cunha, número 51, aqui em Blumenau, bairro Jardim Blumenau, mas é bem no centro, na Alameda, perto do Estádio do Olímpico. E para agendar, para conhecer ali, se quiser conhecer, no meu telefone mesmo, 47-999-814473. 47-999 81 44 73. 73. É o telefone que está aí na sua tela. Então basta acessar, né, e buscar aí pelo todas WhatsApp. as informações, sabe como conseguir aí o reconhecimento, né, da cidadania e também como buscar aí o passaporte italiano, né? Isso. Que é muito bem visto em todo o planeta, né? Isso, é muito poderoso, realmente muito visado. Ouve-se realmente dizer que é o segundo mais poderoso do mundo. Abre muitos caminhos, embora o brasileiro abra caminhos diferentes do que o italiano, também temos isso. Tem que ver os convênios com os países, mas realmente o italiano é muito desejado, o vermelho, como eles chamam, né? Sim. Um detalhe que eu realmente gosto de salientar é que o nosso trabalho é voluntário. Então, se a pessoa envia para nós uma mensagem, o mínimo que a gente pede, por favor, o mínimo que a gente pede é que a pessoa se identifique com o nome completo, a cidade de onde está falando e que fale logo o problema. Porque realmente a gente não tem tempo de ficar esperando 3, 4 mensagens para ter uma resposta. Isso para compreender a situação, né? Empata o tempo de quem você vai atender 2, 3, 4 pessoas. Sim. Então, e também nós temos o endereço de e-mail, que depois eu posso passar, que a gente tem a secretária também que atende ali. Também temos voluntários que trabalham lá dentro, se tem pessoas que querem realmente... Pessoa raiz, que se diz, pessoa de sangue, que também quer trabalhar com a gente de voluntariado, também a gente aceita. Mas digamos assim, pessoas que têm que assumir, porque se um dia que eu tenho mais de 100 biometrias de passaporte agendado e uma pessoa que diz que é voluntária depois falha, adeus, né? Sim, então nós temos que se virar. Todo o trabalho, né, vai por água abaixo. Porque se eu tenho que dizer alguma coisa realmente, o que é trabalhar, eu posso dizer o seguinte: o dia que faleceu a minha mãe, às 6 horas da manhã, naquele dia eu tinha agendado mais de 100 pessoas na agência. Como é que eu vou fechar a agência e botar um laço preto se tem gente de Chapecó que já tinha dormido aqui? Então, a gente tem que assumir o que a gente faz, porque a gente passou anos e anos do lado da nossa família, compreendeu? Então, o que eu pude negociar realmente foi a sepultura para o dia seguinte, porque naquele momento eu tinha que estar aqui atendendo o pessoal
como naturalmente. Sim. Porque ninguém sabia. Compromisso é compromisso. Compromisso é compromisso, realmente. Dona Norma, obrigado pela sua presença aqui, né? Esperamos que realmente faça jus a uma grande festividade na comemoração aí dos 150 anos da imigração italiana aqui no estado de Santa Catarina e que seja uma comemoração forte, sadia e que represente realmente o orgulho de todos nós que moramos aqui e quem não é aculturado, né, pela colônia e pela cultura italiana, tá certo? Sucesso na caminhada e conte sempre com a TV Legislativa. Amém. Todas que o senhor falou, realmente muito bacana. Obrigada pela grande oportunidade. Obrigada a todos que trabalham nesse sentido, que a comunidade possa saber disso. Obrigada. Tá certo. Sucesso na caminhada. Amém. Conversamos com a Norma Maria da Rui, ela que é agente consular honorária da Itália e veio conversar com a gente, falar um pouquinho dos 150 anos da imigração italiana aqui no estado de Santa Catarina e também de todo o trabalho que é desenvolvido pela agência consular aqui na região de Blumenau. Gente, TVL Comunidade fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá.